Qual foi, Urubu? Aqui é o Leonan que fala. Aqui é o Yuri, rapaziada. Então, galera, começando o vídeo hoje dessa segunda-feira, vamos estar falando aqui sobre o Gabriel. Gabriel pediu ao Vitor Pereira, né, tá querendo voltar à opção de centroavante, porque eu acho que não tem nem o que discordar. O cara tem que estar ali, o cara é ídolo. E vamos combinar, meu irmão. Quando o Gabriel tá em campo, os jogadores tremem. Não adianta, tem que marcar o cara. Deixar o Pedro sozinho não vai adiantar nada. O cara vai ficar um inútil no jogo. O que você acha aí, Yuri, sobre essa situação aí do Gabriel? Primeiramente, fala rapaziada, tranquilidade, fala Leonan. O que acontece? Eu acho que eu sou suspeito para falar do Gabigol porque sou fã demais. E eu acho que ele não pode nunca ser reserva do time do Flamengo. Por conta não só de tudo que ele já fez, toda a história que ele tem com a camisa do Flamengo, mas por conta de tudo que ele abriu mão, irmão, no ano passado. Toda vez que o Flamengo tá mal, toda vez que o Flamengo precisa de um posicionamento novo, toda vez que o Flamengo contrata alguém novo que precisa se encaixar na equipe, é o Gabriel que se sacrifica. Para não dizer que o Gabriel foi único e exclusivamente centroavante no ano inteiro, ele foi em 2019. Em 2019 ele jogou com o Jorge Jesus, desde que o Jorge Jesus chegou, e até mesmo com o Abel Braga ele foi centroavante. Com o Rogério Ceni, por muitas vezes em 2020 ele deixou de ser centroavante, muitas das vezes ele recuou um pouco, muitas das vezes ele começou a buscar muito o jogo porque a bola não chegava. Não que isso não seja uma característica do Gabriel, cara. O Gabigol tem essa característica de sair da área. Não que isso não seja uma característica do Gabigol, cara. O Gabigol sempre teve essa característica de sair, sempre teve essa característica de voltar um pouco mais para conseguir abrir espaço. Mas eu acho que chegou a hora também de alguém se sacrificar para ele jogar, cara. É porque estamos matando o nosso melhor jogador, nosso artilheiro, nosso ídolo. Exato. E assim, cara, é questão de reciprocidade, né, cara? O Pedro é um bom jogador, um excelente jogador, é um matador? Ele é. Mas o Pedro só é hoje o Pedro no Flamengo por causa do Gabigol, que abriu mão de ser o centroavante da equipe para ele jogar. E ninguém vai me tirar da cabeça que, não, Yuri, você tá falando besteira. Não tô falando besteira, cara. O Pedro, até o Gabigol fala assim, não, ó, beleza, Dorival, você vai botar o Pedro? Beleza, eu abro mão de ser o 9, o Pedro ser o 9, pro Pedro ser o cara do time, eu vou abrir mão pra gente ser campeão. Me fala aí se não foi isso. Me fala aí se o Gabigol, até o Pedro virar titular aí com o Dorival, se ele não era o 9 da equipe, se ele não abriu mão de ser o 9. Ele só deu certo por causa da lesão do Bruno Henrique. Ele agarrou a oportunidade, ele fez um bom trabalho no tempo aí que o Bruno Henrique tá parado, né? Mas a gente tá matando o nosso melhor jogador. E o técnico vai ter que dar um jeito nisso. Exato, mas até mesmo quando ele começou, os primeiros jogos do Pedro como titular, assim, logo na lesão do Bruno Henrique, o Pedro não foi esse jogador todo em campo, né? Ele foi bem, mas ele não foi esse jogador todo em campo. Ele foi se tornando um jogador muito importante dentro do time, conforme o Gabigol foi ajudando, conforme o Gabigol foi abrindo espaço, conforme ele foi se ajustando no posicionamento com o Gabigol. Então eu acho que assim, dá para os dois jogarem juntos? Claro que dá, você já foi provado, pô, pelo amor de Deus. Ontem não, no jogo de sábado mesmo, você vê que Pedro e Gabriel estavam abertos, a bola meio que sobrou para Gabriel, mas acabou passando e o Pedro finalizou. Então dá para os dois estar de centroavante ali. Dá para os dois jogarem, só que um tem que se sacrificar um pouco pro outro jogar, cara. Não é só o Pedro achar que tem que ficar dentro da área, não é só o Gabigol achar que só ele tem que ficar dentro da área, não é só o Pedro achar que tem que fazer gol, não é só o Gabigol achar que tem que fazer gol. Eu acho que todos os dois vão fazer gols. Nosso time é bom, nosso time chega muito, nosso time cria muito. Então só depende dos dois para isso dar certo. Pô, Yuri, você faria o quê? Você mudaria o esquema? Cara, eu não sou o técnico. Se eu sou o técnico, o que eu faço? O Flamengo com três zagueiros, na minha opinião, não vem jogando bem. Continua dando espaço, nosso meio-campo tá perdido. A única coisa boa disso aí é que, por incrível que pareça, no jogo de sábado,
os nossos dois laterais jogaram muito, cara. O Ayrton Lucas já vem numa sequência legalzinha aí, mas o Varela jogou, acho que a melhor partida dele com a camisa do Flamengo foi ontem. Então, acho que a única questão positiva foi essa daí, dos laterais melhorarem um pouco. Só que nosso meio-campo parou de jogar bola. Nosso meio-campo parou de jogar bola. Gerson parou de jogar bola. Thiago Maia, cara, ainda não estreou esse ano. E tem a questão também que a gente estava sem o Arrascaeta, né? Vai ficar em tempo ainda sem o Arrascaeta. Ele entrou com o Matheus França para pressionar, mas Matheus França sábado foi nulo para mim na partida, não criou, não marcou, enfim, para mim não fez uma boa partida. Eu acho que seria mais interessante até ter entrado de repente com o próprio Gabigol ali, mais próximo do Pedro, mudar o esquema, os dois jogarem juntos. Ele vai ter que mudar o esquema, porque os dois vão jogar juntos. Os dois são, junto do Arrascaeta, os dois são os melhores jogadores da equipe, cara. Os três melhores jogadores desse time aí são Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Não tem o que falar. O Everton Ribeiro joga pra caramba, mas também não tá bem esse ano. Ontem, sábado, fez uma boa partida. O que vocês acham que mudou quando o Vitor Pereira colocou os titulares de verdade, as peças fundamentais como Everton Ribeiro, Gabigol, na hora dentro do time? Primeiro de tudo, esses caras colocam medo em qualquer adversário, cara. Não podem ser bancos. Qualquer time que vai jogar contra o Flamengo que vê esses caras já fica preocupado. E é por isso que eu tô falando, cara. O Gabigol longe do gol, ele é útil. Vez ou outra. Gabigol não é um jogador rápido, Gabigol não é um jogador habilidoso. Só que Gabigol perto do gol, irmão, ele abre espaço pra todo mundo, ele segura zagueiro, ele bota medo. Se a bola sobrar, ele vai meter gol, vai debochar dos caras. Então é um cara que precisa estar perto do gol, irmão. Ele precisa estar perto do gol. Quem vai sair, Yuri? Não sei. Alguém vai ter que sair, alguém vai ter que mudar esquema, vai ter que fazer alguma coisa. O cara não pode ser reserva desse time, irmão. Ele não pode ser reserva desse time, pô. Se falando de Felipe Luiz e Davi Luiz, já os coroas do Flamengo. Vocês acham que o Felipe Luiz ele pode ter uma vida mais longa do Flamengo se ele for realocado para outras posições, o Davi Luiz também? Ou vocês acham que realmente esse aí pode ser o último ano deles e é isso? Então, editor, Felipe Luiz no sábado entrou voando. Eu esperava até um pouco abaixo por conta do tempo que ele ficou fora, mas mostrou que ele pode estar no time titular. Agora, o Davi Luiz, acredito também, com bom trabalho, só tem que parar de dar esses chutões aí. Chutão pra mim é só quando o time adversário tá impressando, mas ele chuta toda hora, tem que parar um pouco com isso. Eu acho que se o Felipe Luiz for jogar ali na zaga, cara, ele joga aí mais uns 2 anos ainda em alto nível, porque é um jogador inteligente, se posiciona muito bem em campo. Com o Ayrton Lucas, que é um cara que apoia muito ali na esquerda. Ele pode avançar um pouco mais, que o Ayrton Lucas vai querendo ou não dar uma cobertura boa para ele também. E sobre o Davi Luiz, cara, eu acho que o Davi Luiz, ele na volância, hoje, pela situação atual do Flamengo, com os volantes que estão jogando, o Thiago Maia estando mal do jeito que tá, e o Gerson também estando mal do jeito que tá, eu acredito que o Davi Luiz ali na volância ele possa ser mais importante do que na zaga. Na zaga nós temos o Rodrigo Caio, tem o Fabrício Bruno que vem jogando bem, tem o Léo Pereira. Então eu acredito que se fizesse essas mudanças aí, para jogar com 3 zagueiros, tá? Eu não gosto de 3 zagueiros particularmente, cara. Até porque, como eu falei, o Gabigol fica muito deslocado. Ele mesmo falou isso, que ele muda demais o posicionamento dele. Então eu não gosto de 3 zagueiros. Mas se for para jogar com 3 zagueiros, que jogue assim e que faça com que os 2 atacantes do nosso time, os 2 principais jogadores do nosso time na questão de fazer gol, de goleador, né? Eles joguem próximos. Eles precisam estar próximos um do outro para tabelar, para abrir espaço um para o outro. E também tem que parar essa palhaçada de um fazer gol, o outro achar que tem que fazer gol atrás também, parar de tocar bola, ficar desesperado. Não é assim. O jogo é jogada. Os 2 são ótimos jogadores e eu acho que quem tem a ganhar com isso é o Vitor Pereira. Se ele posicionar o time correto, se ele botar o time certinho, cara, ninguém ganha desse time, cara. Se o time jogar da forma como jogou, pressionando, do jeito que jogou contra o Fluminense, contra qualquer adversário, a gente não perde pra ninguém, irmão. Pressionando do jeito que a gente pressionou, a gente não perde pra ninguém.
mas tem que pressionar. Eu sempre cobrei marcação alta. Quem me conhece sabe disso. Não é à toa que o Jorge Jesus deu tão certo. Marcação alta faz diferença. Você rouba a bola dentro do gol. Você rouba a bola perto do gol dos caras. Então, se você rouba a bola perto dos caras, perto do gol dos caras, você tá próximo. Tá próximo com o Gabigol, Pedro, Arrascaeta, Everton Ribeiro. É questão de tempo para ser gol. E sobre essa questão da marcação alta, a popularização desse método de marcação, dessa pressão, ela veio justamente em 2019, né, no qual essa revolução no futebol brasileiro teve um nome, o nome do português Jorge Jesus. O Gabigol e o Pedro, acho que eles podem realmente seguir isso que você falou e jogarem juntos, assim como o Bruno Henrique e Gabigol, né, revezando eles dois como centroavantes. É indiscutível que o Bruno Henrique ele tinha mais velocidade, tem ainda mais velocidade, né, embora ele não esteja recuperado, ele tem mais velocidade e consegue fazer múltiplas funções, mas um centroavante parado na área a gente não tem melhor do que Pedro, não tem como. Um finalizador nato. Para mim, talvez ele e o Cano sejam os melhores finalizadores do futebol brasileiro. Atualmente, né? Com certeza. Atualmente, para mim, eles são os melhores finalizadores do futebol brasileiro. Eu acho, finalizador, acho o Cano como finalizador, única exclusivamente como finalizador, acho o Cano melhor do que o Pedro. O Cano hoje é disparado o melhor finalizador do futebol brasileiro. Só que 9, pivôzão, cara de área brabo, o Pedro é o mais completo de todos. Por isso que eu citei até no vídeo que ele tem qualidade para sair da área. Então ele se sacrifica um pouquinho, cara. O Bruno Henrique se sacrificava pro Gabriel, o Gabriel se sacrificava pro Bruno Henrique, o Gabriel se sacrifica pro Pedro. Então, cara, não é sacrificar na realidade a palavra, porque se o Gabriel fizer gol, o Flamengo ganha. O Flamengo ganhando, o Pedro tem visibilidade, o Pedro tá na seleção. Se o Pedro fizer gol, o Gabriel tem visibilidade, o Gabriel tá na seleção. E assim, nosso time é uma seleção, cara. Nosso time tem diversos jogadores que já tiveram passagem na seleção. Inclusive, eu acredito, Yuri, que todos eles acho que já passaram ali pela seleção. Do nosso ataque, todos eles são de seleção. Bruno Henrique já foi jogador de seleção, Everton Ribeiro passou por seleção, jogou a Copa do Mundo. Pedro jogou a Copa do Mundo, Gabriel já foi jogador de seleção, hoje não é mais. Arrascaeta, jogador de seleção uruguaia. Cebolinha já foi jogador de seleção. Então... inclusive no sábado, o Pedro fez um domínio daqueles de craque dentro da área. Um domínio magistral, que só um atacante de verdade consegue fazer um domínio em um curto espaço O famoso pivôzão dele, que ele consegue fazer desempenhar bem ali. Aqueles poucos metros quadrados ali que ele tem para fazer o domínio, já dominando, virando, já próximo, olhando com a cabeça para o alto para poder ver quem tá livre. Realmente o Pedro na área. No momento da jogada não tinha ninguém livre. Aí se tem o Gabriel, que eu tô falando, se tem o Gabriel livre ali, ele cruza, o Gabriel faz o gol. Só que a gente não tinha, porque o Matheus França não é esse jogador de atacar espaço. O Cebola até ataca espaço, mas é um cara que normalmente abre espaço para os outros, não é um cara que ataca tanto espaço. E o Gabriel ataca o espaço o tempo todo, cara. O Gabriel é um cara que ataca o espaço o tempo todo. Por mais que ele não receba a bola, ele abre espaço para outro receber a bola. Quantos gols a gente viu ano passado do Gabriel fazendo facão e Pedro entrando sozinho? Quantos gols a gente viu assim? Quantos gols você viu desse jeito em 2019? Com o Pedro, com o Bruno Henrique abrindo espaço pro Gabriel abrindo espaço pro Bruno Henrique. Então o que falta é isso. O que falta é proximidade entre os nossos homens de frente. Gabigol e Pedro, eles têm que jogar juntos, mais próximos. Os dois próximos da área, próximos do gol. E revezando as posições. Obviamente. Então, galera, por hoje é só. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo. O link do nosso grupo do WhatsApp está na descrição. E é isso, galera. Vá!